Segundo vídeo da semana da tier list, hoje é dia de falar da selva, que a gente teve algumas mudanças importantes, alguns heróis que eram prioridade no meta e foram caindo, e outros que estão ganhando muita prioridade, mas fica tranquilo que a gente vai falar sobre todos eles nesse vídeo. Então ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! E vamos começar falando do Lanling, um herói que recebeu buffs algumas atualizações atrás, mas se manteve numa zona bem estável, e hoje eu consigo dizer que pra ranqueada ele continua sendo um tier S, aquele herói que é muito bom, principalmente em elos baixos e médios, mas que também tem seu espaço ali nos elos mais altos, principalmente se você abusar muito bem da Fog, se você tiver muita leitura de mapa, é um herói que você consegue sim aproveitar bastante. Em elos mais baixos nem se fala, né? A galera mal sabe que existe um herói que fica invisível, tu pode aproveitar demais o Lanling pra subir de elo. Zilong, que recebeu a skinzinha do dragão, família, essa skin aqui ficou top demais, mas o Zilong no momento é um herói no tier A, um herói bom. Ele não é nem muito bom, nem muito ruim, ele não chega a ser um meia bomba, porque ainda assim ele tá mais forte que outros heróis aí que a gente tem na selva. Então, no jogo certo, você pode conseguir encaixar legal pra ele. Ele tem as duas builds, que é a build tanque e a build AD. Atualmente a galera tem feito mais a build de dano físico, que apesar de não dar tanto dano assim, ainda ele consegue burstar ali, dependendo do quanto você tiver no jogo, do quão bem você tiver farmado, você consegue burstar um carry, e ele tem muita mobilidade. Então é um herói que pode sim ser bem jogado, mas não é uma das prioridades número 1 que a gente tem no momento. Hanshin, esse é aquele famoso herói de mono, tá? Não tem muito o que falar. Nas mãos de um mono bem jogado, ele vira um campeão forte, que pode carregar muitos jogos, principalmente quando você pega muita vantagem. Mas no geral, o herói é um herói bom, que você pode também ganhar algumas partidinhas com ele mesmo se não for mono, mas depende muito de snowball e de que você tente o máximo possível pegar vantagens no começo do jogo, senão o Hanshin fica muito pai e é muito difícil ganhar jogos com ele. Dian Wei, esse herói que sempre foi tier cansado ou meia bomba, ele finalmente subiu pro tier bom. Ele recebeu alguns buffs aí na última atualização, a gente fez alguns testes aí na live, e hoje eu posso dizer, nos elos mais baixos, ele é um tier S. Se tiver no começo do jogo, ali no platina, no diamante, nos primeiros elos, ele com certeza é um tier SS, tá? Você pode se aproveitar muito dele, porque ele é o famoso Mata-Nilba, tá? Antigamente a gente tinha o Lan, hoje é o Dian Wei, o famoso Mata-Nilba. Se você pegar um desse na partida e só pular na cabeça de todo mundo, você vai matar todo mundo. Porém, em elos um pouquinho, que já começa a subir ali mestre, grão-mestre, começa a subir um pouquinho mais, ele já vira um S, e no geral, no jogo, pensando em todos os elos, ele é um campeão bom, que pode carregar alguns jogos, mas ele ainda assim tem um kit meio limitado, e se você tiver muito controle de grupo do outro lado, esquece, né? O Dian Wei vai pular e não vai voltar mais. O problema do herói é esse, né? Ele não é um herói que tem muito recurso, não tem dashes pra sair da luta nem nada do tipo. Então, você só vai pular quando você tiver certeza que você vai matar todo mundo, ou pelo menos um, dois caras. E às vezes, quando do outro lado tem uma composição boa, fica muito mais difícil. Então é um herói que subiu aí, ó. Você que é mono Dian Wei, subiu bastante prioridade. Aliás, deixa nos comentários se você tá jogando Dian Wei ou com algum herói dessa lista aqui, pra eu saber se você colocaria num tier mais alto. O Kong, esse também é um herói que ele se encaixa muito bem nas mãos de mono, ele é um herói bom, que nas mãos de mono é o mesmo exemplo que eu dei pro Hanshin, igualzinho, tá? Ele pode ser um herói forte, que carrega jogos até em elos mais altos, mas no geral, quando você olha em todos os elos, ele é um campeão bom, que também tem suas dificuldades, e também é aquele herói que tem que ter uma comp propícia do outro lado, tem que ter uma comp que ele consegue aplicar dano, se expor sem morrer, sem ser muito punido, tá? É um herói que tem suas dificuldades também. Athena, cara, eu vou falar pra vocês, a Athena, ela até poderia encaixar no bom, mas atualmente ela tá um meia bomba. Não é nem tanto por ela não tá achando aquele momento no meta, né? A gente tem jungles que estão bem mais fortes no momento, e eles vão subindo, e vão jogando alguns jungles pra baixo. A Athena fica nesse tier, tá? Ela pode ser jogada assim, você pode conseguir até desempenhar bem com ela, o problema é que você vai ter no mínimo 15 jungles melhores que ela no meta, então não tem como ela ficar muito acima disso. Kong Ming, esse daqui é um herói que funciona muito bem em elos mais baixos, quando você pega uma, duas kills no começo do jogo, vira um efeito bola de neve absurdo, mas no geral é aquele herói bom, que você pode ali, se você, mesmo no caso do Hanshin, né, se você pegar algumas vantagens cedo, você vai snowballar legal o jogo, mas o meta nunca tá muito favorável para você ter um mago na selva, a composição acaba ficando meio carente de algumas coisas, fica carente de tanque ou de flanco, tem que compensar em várias outras linhas, e pensando no cenário ranqueado, onde cada um faz o seu, Kong Ming é um herói que se destaca em elos mais baixos, só que em elos mais altos é muito difícil você conseguir jogar em alto nível na selva, tá? Diferente da Jing, que já abre o nosso tier do SS,
Essa daqui, toda tier list que eu faço, ela tá lá e dispensa comentários, né? A Jing é uma das heroínas mais fortes do jogo. Ela é top 2 ali, com outro herói que a gente vai falar daqui a pouco, mas são os dois que quando você tem uma mecânica muito alta, você vai fazer vários 1v9s em muitas e muitas partidas, e não tem muito o que dizer, né? A Jing continua sendo um desses bonecões que a gente tem na selva. O Kai, ele também entra nesse tier SS, tá? Pra parte de tanque, quando você pensa em carry, o Kai não é um carry. Você não vai carregar com ele, não adianta fazer aquele Kai dano na selva. Cara, não existe isso. Kai bom é Kai tanque. Quando você pega uma compzinha com Dolia que vai te dar 2 ultimates e você tá tanque, cara, você vai tancar demais e ainda vai dar dano. Então é um herói muito forte dentro do papel de tanque. Ele não é tão... Eu não recomendo tanto você ficar jogando de Kai, porque é difícil você fazer um V9 com um boneco tanque. Mas quando o seu time precisa de tanque, sem dúvida nenhuma, ele é o mais forte que a gente tem. Então não tem por que não colocar ele nesse tier, faz todo sentido. O Tigre, esse daqui vai ficar um tierzinho abaixo, mas ó, vou falar pra vocês, na frente do Lanning ainda, e ele é uma das melhores escolhas que tem pra solo queue e pra selva. O Pei é muito forte, principalmente pra colocar pressão no começo do jogo, pra dar invade. Você que é um cara ligeiro, que guarda os tempos na jungle, que sabe pressionar o mapa, joga com o herói, porque vale muito a pena, e ele continua bem forte. Ele já foi tier SS, ele teve alguns nerfs recentes, mas ainda é uma excelente escolha, tá um pouquinho abaixo da Jing. Com o Kai são papéis diferentes, não tem como comparar, mas no geral o Tigre é uma ótima escolha ali nesse tier do S, tá? Feng Jungle, cara, eu vou falar pra vocês que o Feng Jungle atualmente é um meia bomba daqueles assim, colossal, tá? Em elos mais baixos ele funciona muito bem, porque o clear dele na selva é muito rápido, ele faz objetivos muito rápido, e você consegue ali ter um X1 até que decente. Mas em elos mais altos, ter um ADC na selva sempre acaba sendo meio complicado, e você não consegue carregar, quer dizer, você até consegue carregar alguns jogos, mas é muito difícil você chegar nos elos mais altos do jogo jogando de Feng, você vai ser muito punido, principalmente por uns assassinos que tem muita pressão no começo de jogo, e que vão chegar, vão pular em você, vão dar 100-0 e o Feng não vai conseguir fazer nada, tá? Então, é o herói que tem suas dificuldades. Um C selva, esse daqui é um que eu gostaria de colocar no forte, até quando a gente fez a tier list da top lane, que inclusive vou deixar nos cards aí pra você se você não assistiu ainda, ele tá no tier forte. Só que na selva, eu acho que ele perde um pouquinho, ele vai pro A, por uma questão muito específica, o feitiço. Você jogar de atordoar no Sun C faz toda a diferença, ele faz o teu combo ficar absolutamente forte. Até mesmo o Flash dá pra você fazer alguns combinhos, mas o atordoar, ele completa o kit do herói e faz você dar 100-0 ali na backline tranquilamente. Sem o atordoar, com o golpear não é tão útil assim pra você, e você perde um pouco desse potencial. Então, o Sun C Selva é muito bom, ele seria talvez aqui um dos primeiros que eu colocaria aqui na tier list do bom, aqui ó, do lado do Zilong mais ou menos, porém, por conta dessa questão do feitiço, ele não vai pro muito forte, porque isso deixa a desejar um pouquinho no kit dele, tá? O Lan, que já foi um tier SS, atualmente eu coloco ele no tier S, tá? Do lado do Tigre ali, é um herói que ainda é muito forte. O Lan dano atualmente é o que tá mais rodando, é o que você faz dano físico. E o Lan tanque morreu muito, não vale muito a pena você fazer porque ele foi muito nerfado. O Lan dano dá pra fazer, só que ele é um herói que se expõe muito mais e é muito mais vulnerável a qualquer coisa, né? Aquele Lan tanque pulava no meio de todo mundo, ficava dashando no meio de 30 pessoas e ficava vivo. Esse Lan dano não, você tem que realmente ter o time, tem que fazer tudo certinho. Se os caras tiverem ali uma habilidade de controle de grupo, já vai ferrar de vez tua vida e você vai fazer muito pouco com ele, tá? E no meta atual tem alguns heróis que estão aparecendo muito, como a Lady Zen, tem muito controle de grupo e acaba dificultando um pouco a vida do Lan. Então no momento ele caiu pro S. O Wing, a Wing continua sendo, guys, aquele campeão meia bomba, que eu sei que vai de vez em quando surgir um cara que dá um gapzinho no lobby, principalmente em elos mais baixos, mas em elos mais altos é aquele herói que a gente sempre fala, né? Ele tenta fazer tudo e não faz nada muito bem, ele não tanca muito bem, ele não dá dano muito bem, ele faz um pouquinho de tudo, só que é aquele pouquinho meia bomba, por isso que ele aparece nesse tier. E o Juan, primeira vez que a gente vai trazer ela na nossa tier list, e eu digo pra vocês, em elos mais altos e no competitivo, e o Juan aparece aqui, ó, tier SS, prioridade total, não tem como discutir, é uma heroína extremamente quebrada que funciona muito bem. Porém, na ranqueada, em elos mais altos ela também funciona bem, mas no geral ela tem um pouco de dificuldade, porque o ranqueada a gente sabe que é terra de ninguém, é cada um por si, e esse é um herói que ele depende muito de jogar blocado, de jogar com time, coisas que muitas vezes não vai acontecer. Então, pensando no cenário de ranqueada, aí o Juan cai pro S. Em elos mais baixos eu nem recomendo que você jogue tanto com ela não, tá? É melhor você pegar uns assassinos pra carregar o lobby, mas pensando no cenário de ranqueada eu colocaria no S, mas no topo aqui do S, um dos heróis aí que sem dúvida nenhuma poderia aparecer na próxima tier list no SS, dependendo de quantas pessoas aprenderem a jogar, né? Apesar de ranqueada ser sempre essa loucura, meio difícil de avaliar. Ata, ele foi muito nerfado nas últimas atualizações, ele é um herói que ficou muito melhor para rota superior,
pra selva, ele ficou meia bomba. Você pode pegar ele ali quando você precisa de tanque, alguma coisa assim, mas tem tanques muito, mas muito melhores que ele. E de fato, ele foi bem nerfado pensando na selva. O jogo tentou tirar ele um pouquinho da selva para ele aparecer mais no top. E no top ele tá melhor posicionado, mas na selva não tem como ir muito além disso. E o que eu considero como um herói bom, é aquele herói também de early game, que consegue impactar bastante, mas é um herói que você tem que spamar muito o jogo para você entender os limites dele, para você não cometer alguns erros ali, uns dash fora de hora, ou de repente engajar no momento meio errado. Ele é um herói muito vulnerável, né? Controle de grupo é um problemaço pro Yu-Gi-Oh! Aliás, a gente tem um tutorial aqui no canal com o Dani também, se você quiser assistir depois. Mas é um herói que sofre muito nesse meta atual, então dá pra gente deixar ele no bom. O Li Bei, eu já coloquei em tiers maiores, mas atualmente ele perdeu de novo um pouquinho de prioridade e cai pro bom. Não é nem porque ele ficou muito mais fraco, mas sim que alguns jungles começaram a ganhar prioridade e não tem como você ter todo mundo no tier mais forte, dos mais fortes do jogo, né? Senão nem faria sentido o tier list. Então ele perdeu um pouquinho de prioridade, tá tendo um pouquinho mais de dificuldade também, mas ainda é um campeão bom. E cara, você pode colocar ele na frente aqui nessa tier list. Eu coloquei essas últimas posições aqui meio bagunçado, porque eu não tô organizando exatamente em ordem, mas eles ficariam aqui, ó, eles ficariam bem próximo aí dos mais fortes do que a gente tem no nosso tier. Nakururu, esse é um campeão muito forte para ranqueada, tá? Quer dizer, ele é forte, mas não tá no rank do SS, porque ele deixa a desejar em algumas coisas aí. Jing, outro boneco que eu vou trazer nessa lista que você vai entender, são campeões mais completos e acabam, cara, sendo aquele herói que se você masteriza, você faz um V9. A Nakururu é um herói bom, fácil de jogar, recomendo para todo mundo que é novo. Eu jogo de Nakururu, pô, é um campeão muito forte, mas ainda assim tem um começo de jogo meio complicado e é uma heroína que, apesar de ter mobilidade, ela não é igual uma Jing da vida que consegue ficar indo de um lado pro outro, bagunçar a fight e comprar um baita tempão. Na Kururu é aquele negócio, né? Se você entrar meio errado, você vai morrer e não tem muito o que fazer. É um herói que ainda tem suas dificuldades. O Musashi, esse aqui eu vou falar um negócio pra vocês, tá? O Musashi atualmente, ele é tier SS. Ele fica abaixo da Jing, ele fica abaixo. Ele fica na frente do Kai, mas assim, funções diferentes, né? O Musashi tem aí as duas builds, tanque e AD, mas a build tanque eu não recomendo pra ranqueada, porque você fica devendo aquele lance de carregar o jogo, mas o Musashi AD, ele é muito, muito forte e é bonecão de ranqueada, tá? Aparece no competitivo também, mas ele foi feito pra ranqueada, pra você pegar esse boneco e fazer muitas vezes um V9, tentar pegar vantagem. Ele luta muito bem, ele é um guerreiro, que ele tem muito dano, mas ele tanca um pouco, ele cancela a habilidade. Cara, kit excelente, um boneco muito bom. O Mank, olha o Mank ganhando prioridade e aparecendo atualmente aqui, ó, no Tier S. Vou até jogar ele um pouquinho mais pra frente. Nova build do Mank, tá? Se não sair o vídeo ainda, eu vou soltar nos próximos dias um vídeo aí com a build tank que a gente trouxe na live. Inclusive, a gente faz live todos os dias aqui, jogando com a galera. Pô, a partir das 4, 5 da tarde, estamos sempre online, ensinando algumas coisas, build. Se você quiser colar, tá convidado. Aqui no YouTube e na Twitch, link da Twitch tá aí embaixo. E o Mank Tank ganhou muita prioridade, se tornou um herói muito mais forte. Mas, de novo, pensando naquele papel de tanque, né? Não sou muito fã de você jogar de tanque na ranqueada, porque você não vai carregar. Agora, se você não é mecanicamente um monstro, aí vale a pena você pegar um tanque e de repente fazer corpo para alguém do seu time carregar. E o Mank, ele fica abaixo do Kai, mas não fica tão abaixo assim. É uma ótima escolha. Pássaros, os Cirus, cara, esse aqui tá no tier dos bons, mas eu vou falar pra você, viu? Se quiser deixar ele no meia bomba, não tá errado também, tá? Ele é o herói, o famoso herói que eu coloco no meio aqui. Ele é o mais fraco dos bons e o mais forte do meia bomba. Então a gente vai deixar ele aqui um pouquinho mais pra cima no meia bomba. Mas eu ainda vejo potencial nesse pássaro, tá? Eu acho que a galera vai conseguir entender um jeito de jogar com ele, que vai funcionar melhor. Mas hoje em dia, porra, você tá vendo aí, tem 15 bonecos melhores do que ele. Não tem porque você jogar de pássaro, então ele cai bastante. Diferente do Calcal, o Calcal não aparece muito na jungle no nosso servidor, mas ele é um herói bom. Ele não é nem muito bom, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, mas ele tem um potencial legal. Até coloco ele mais pra frente aqui, ó. Coloco ele posicionado mais ou menos por aqui, porque é um herói bem completinho, que tanca bastante, dá bastante dano, tem mobilidade. Ele assim, é uma ótima escolha pra selva, só que eu recomendo mais em elos mais altos. Em elos mais baixos, talvez você tenha mais dificuldade de impactar o jogo com ele, e assassinos continuam sendo a melhor escolha, tá? Mas quando você pensa no herói meio híbrido, entre aspas, né? Porque você vai fazer uma build tanque pra ele também, você tem algumas variações de build, o Calcal é uma ótima escolha. Mas a ótima escolha mesmo é a Luna, e essa daqui não tem jeito, família. Entra aqui do lado no nosso SS, fica do ladinho da Jing. Eu acho que as duas num nível, assim, são os dois jungles mais fortes que a gente tem no servidor. Até na China são dos heróis mais fortes que tem, e aqui no Brasil não é diferente. Luna e Jing de alto nível, carrega vários e vários lobbies. Quem é aí da fila do Raelo sabe que quantas vezes você já não perdeu pra uma Jing ou pra uma Luna boa, ou quantas vezes você já não ganhou porque tinha uma Luna ou Jing boa no seu time. São disparados os melhores jungles que a gente tem aqui. O Agu,
Cara, vai me desculpar, Agu, mas atualmente você fica aqui no tier dos cansados, tá? O Agu, ele até dá pra encaixar, o problema é quando a gente fala de ranqueada. No competitivo, eu até subiria ele um pouco na lista, porque jogando com uma composição específica, o Agu fica bom. Pensando no cenário de fila ranqueada, é muito difícil você encaixar ele e conseguir carregar um jogo de Agu. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas tem escolhas muito melhores, e ele vai ficar aqui praticamente sozinho nesse tier. Tanto que eu vou deixar o Simaí um pouquinho acima, eu acho que o Simaí fica... Ele não entra pra tier dos cansados, apesar de estar bem aqui atrás, tá? O Simaí hoje em dia é uma escolha bem fraca na jungle, mas que nas mãos de alguns monos, aí uma galera que joga bastante, ele pode sim carregar alguns lobbies, mas é uma das escolhas mais fracas que a gente tem. O Neza, que também tá estreando a nossa tier list, na selva ele aparece como bom. Eu coloquei ele na rota superior como cansado, porque de fato o Neza é muito cansado no top, mas... Na jungle, ele tem um papel um pouquinho mais interessante, pode ser, no competitivo ele tem aparecido lá na China, pode ser que a gente veja aí nos próximos campeonatos também, e o Neza, pro competitivo, ele até subiria, tá? Ele até tem um poder aí de ser forte, mas pra fila ranqueada, você tem tanques melhores que ele. Eu, por exemplo, vou te recomendar muito mais um main que um Kai da vida pra ranqueada do que um Neza tanque, e a build que você faz pra selva pra ele é tanque, tá? Não é a build AD, então como tanque, eu coloco ele no tier bom. Um tanque que eu já coloco lá pra cima é o Doom. Esse fica do lado do Kai, tá? Quando a gente pensa em tanques na selva, os dois são os dois melhores em níveis muito próximos e fazem papéis muito próximos. Então, não tem como você descolar muito do outro, tá? Kai e Doom ali são os dois melhores tanques que a gente tem no jogo. Não tem como colocar um muito pra baixo ou muito pra cima. Eles vão ficar lado a lado, mas sempre levando aquilo em consideração, né? São heróis tanques, que nem sempre é tão fácil carregar. Butterfly, essa daqui, quando eu falo só de ranqueada competitiva, esquece. Butterfly não existe mais, atualmente. Mas quando eu falo só de ranqueada, eu consigo colocá-la no forte lá pro final, tá? Ela fica realmente mais para trás. A Butterfly teve muitos nerfs que tiraram ela antes, ela era quebradíssima, hoje em dia ela é bem mais fraca, só que ainda é aquele herói que quando o cara pega uma, duas kills no começo do jogo, tu sabe que vai ser muito difícil jogar contra, porque vira um snowball absurdo. Então, dentro desse tier aqui, talvez ela seja mais fraca, mas ainda assim é uma boa escolha, principalmente em elos mais baixos, elos médios ali, que você consegue carregar muito, jogo muito fácil de Butterfly, tá? Continuo recomendando bastante. E a gente tem, por fim, o Liu Bei aí da vida. Esse aqui vai ficar no meia bomba. É um herói muito específico, entra no mesmo exemplo do Feng, tá? Ele, lógico, né? Eu até coloco ele um pouquinho mais pra frente desses heróis aqui. Vou colocar até do lado do Feng, porque é uma ADC. Ele é melhor que o Feng na selva, sem dúvida nenhuma. Ele é mais completinho, o kit dele foi feito mais pra selva, é melhor pro X1. Mas é aquele lance de você ter um ADC na selva que atrapalha muito a composição do time e ele depende de muitas coisas ao seu redor para conseguir aplicar dano, para conseguir jogar legal. Então, pensando em fila ranqueada, cara, você só conta com você mesmo, não dá para você contar com composição e um monte de coisa. É um herói que sofre muito e eu recomendo vários outros heróis muito mais individuais do que esse aqui, tá? Então a gente fecha nosso tier do meia bomba. Fechou, família? Então essa é a nossa tier list aqui da selva. Eu quero que você deixe nos comentários se você concorda, discorda, o que você mudaria aqui. Se você não deixou ainda, deixa aí embaixo para eu saber. Nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.